Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está vindo ou não? Não? Então vocês todos já conhecem. Tem só o senhor ali aqui, radiação já está vindo. Oi, não entendi. Tem só o senhor ali preenchendo ali de radiação. Ah, tá, já está vindo, tá. Vamos esperar aí. Então não preciso. Vamos ver se ele é novo, né? Se ele precisa. Mas vocês já conhecem todas as atividades da casa, já. Tudo, né? Conhece o funcionamento. Tá. Vou só esperar ele. Oi? Tá. Eu sei. Tem mais alguém? Tem uma pessoa. Eu leve o amor e onde eu for, eu leve o amor do sozinho do mundo me encontrei, busquei no amor por Deus me namorar e lindas flores. Boa noite, Robson. Ouve as árvores falando-me de paz. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, sintonizar com a espiritualidade, com o nosso querido Pai, Deus, Criador de todas as coisas, razão da nossa existência, sintonizar com o nosso Mestre Jesus, este Mestre querido, que veio até nós, exemplificando o amor, a humildade. Nós te pedimos, Senhor, por todos nós, ainda degregados da terra, por todos nós, ainda espíritos rebeldes, indisciplinados, mas, Senhor, já cientes da beleza do Teu reino, já cientes, Senhor, do nosso destino no universo,
e desejosos, Senhor, de reparar os nossos erros, de corrigir os nossos equívocos, de caminhar em direção a este Pai, que é todo amor, é toda bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Evangelho, agradecemos por esta doutrina espírita que tanto nos esclarece, que hoje vamos estudar um pouco mais. E pedimos, Senhor, que nos ampare nessa jornada, que nem sempre é fácil, nem sempre nós nos mantemos firmes no nosso propósito, mas passo a passo, Senhor, vamos nos aproximando de Deus, vamos nos aproximando da perfeição que é o destino de todos os seres. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Tudo bem. Então hoje a gente vai interromper um pouquinho a sequência das palestras do Evangelho e vamos falar um pouco sobre doutrina espírita e Allan Kardec. O mundo espiritual, ele é uma realidade que nos cerca, independente se a gente acredita nele ou não, se a gente compreende ele ou não. E não é só o espiritismo. Desde as épocas mais remotas da humanidade, os espíritos eles se comunicam com os encarnados, eles mostram a realidade do outro lado da vida. Só que nós, seres humanos, ainda somos surdos, cegos, né? E não percebemos, né, essa realidade. Até que, no final do século passado, na França, alguém acordou para essa realidade do mundo espiritual, e esse alguém se chama Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo Allan Kardec, e resolveu estudar. E desse estudo de Allan Kardec, nasceu uma doutrina que é a única hoje, na realidade terrena, a explicar com clareza os ensinos de Jesus, a explicar o porquê nós estamos aqui na Terra, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Ela não responde tudo, existem muitas coisas que nós não temos ainda condição de aprender, mas esse pouco que ela nos ilumina já nos desvenda, né? Já nos mostra uma senda, um caminho que é o caminho que vai nos levar à verdadeira felicidade. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa doutrina e sobre este ser que é Allan Kardec, que codificou, né? Que resolveu estudar aquele fenômeno que estava aparecendo para ele, que não era um fenômeno novo, não apareceu lá na época de Kardec, existe, como eu falei, desde que a Terra é Terra. Só que assim como as leis da física existem desde que a Terra é Terra, assim como os muitos fenômenos, né, a química e tudo que acontece no nosso dia a dia ocorre desde que a Terra é Terra, não é por isso que o ser humano compreendia isso tudo. Então precisou, né, que em alguns momentos da história da humanidade, algumas pessoas viessem e nos mostrassem talvez o que era óbvio, né? Ou talvez o que nos seja óbvio agora, mas que não era óbvio para as pessoas daquele tempo. Então assim foi Allan Kardec também. Então eu vou passar um vídeo. Não é esse?
que a gente vai conhecer um pouquinho de Allan Kardec. Morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margarete e as filhas Margarete e Caterina. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4, e logo se ouviram as pancadas respectivas. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo lá sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que iluminava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Pélissard Pivali nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabrielle. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve um meio de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns, Allan Kardec e seu nome adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira geração prometida por Jesus, a doutrina espírita. Então essa é a história de Kardec. E um pouco da história do Espiritismo, né? Como é que ela começa. A gente ouve muito falar do bom senso de Kardec, né? Da didática, da pedagogia de Kardec, né? da inteligência de Kardec. Mas se a gente for pesquisar a vida de Kardec, a gente vai aprender mais. A gente vai ver a grandeza espiritual que tinha esse espírito. Não foram poucas dissensões, né? Não foram poucas objeções que ele teve que se ver, né? Durante a vida dele. E eu lembro uma passagem
que eu ouvi contarem sobre a vida dele, onde 2 grupos estavam se debatendo, e aí foram consultar o Allan Kardec para saber qual dos 2 tinha razão. E aí ele, né, acho que nós, né, se a gente fosse defrontado com a situação, a gente ia, né, naturalmente tentar escolher um ou outro, né, analisar, né, ver quem tinha razão, né? E normalmente a gente lembra de Kardec por isso, né, um ser extremamente racional, né? Então era o momento dele aplicar a razão e mostrar, né, quem estava realmente com a razão. E Kardec ele se coloca assim, ele fala: eu não sei qual que é o motivo da dissensão de vocês, mas desde já eu me coloco do lado que tiver mais caridade. Tu vê a inteligência, né? A sabedoria desse espírito, né? Qualquer um dos lados que ele tomasse a posição, ele naturalmente ele colocaria o outro, né, contra, né? Quando ele dá essa resposta, ele dá um alerta aos 2 lados, né, para que os 2 tenham humildade, né, caridade, né, de reconhecer os seus erros, né, e aí ele consegue assim, né, juntar os 2 lados, né, sem criar dissensões e tal. Então, não era um espírito qualquer. Era um espírito que veio preparado, né, um espírito que estava naquela posição por merecimento mesmo, né? E assim não poderia deixar de ser, porque talvez hoje o mundo não reconheça isso ainda, mas um dia a humanidade vai reconhecer a importância do espiritismo, a importância do trabalho de Allan Kardec. No dia em que a gente não, as religiões, né, não deixarem de se digladiar, né, e compreenderem, né, que todas elas contribuem para a evolução do indivíduo, que nenhuma religião pode ser estática nos seus conhecimentos, que todas devem avançar, né, e aí todas as religiões começarem, né, a compreender, né, como o Espiritismo fez, compreender os fenômenos da natureza, todas as religiões vão acabar, né, descobrindo o mundo espiritual, vão acabar descobrindo essas realidades, como já aconteceu, né, diversas vezes na história da Terra. Né? A gente, no passado, não acreditava nem num Deus único, né? E hoje em dia, quase toda a população da Terra, né, acredita em um Deus único. Né? Você não vê pouquíssimos, né, religiões acreditando em vários deuses, né, em coisas desse tipo. Então é uma evolução espiritual da Terra. As religiões, né, no passado, né, na época de Moisés, depois ali, elas ainda pregavam, né, um Deus exclusivista, um Deus que defendia aquele povo, né, que estaria do lado daquele exército para ele dominar outros povos. E hoje a gente não vê as religiões pregando isso. As religiões todas pregam o bem, pregam o amor ao próximo. Então há uma evolução natural da Terra, só que essa evolução vai continuar. Então verdades que hoje talvez estão só no Espiritismo, elas vão permear em outras religiões, assim como o Espiritismo vai adquirir novos conhecimentos, né? Como uma ciência que ele vai reconhecer outras verdades que ele ainda desconhece. Como eu falei, existem, né? É uma pequena luz ainda que se abre para nós. Existe ainda muita luz para se fazer sobre toda a ciência do universo, que nós sabemos muito pouco. Então vamos falar um pouco sobre essa doutrina que Kardec trouxe para a gente. Então a primeira conclusão, que é até lógica, né, uma doutrina que se chama Espiritismo, ela tem por princípio a relação
do mundo material com os espíritos. Então ela fala basicamente sobre espíritos, certo? Ou, se a gente quiser chamar, os seres desse mundo invisível. E nós, adeptos do espiritismo, nós seremos os espíritas. Interessante a gente observar que esses dois termos foram cunhados por Kardec. Ele relata isso aqui na introdução do Livro dos Espíritos. Ele falou assim, nós poderíamos chamar de espiritualismo. Só que já existem várias outras religiões espiritualistas. Isso poderia gerar confusão. E daí ele fala de várias outras opções e ele opta pelo termo espiritismo, que era uma palavra que não existia. Foi um neologismo criado por Kardec. Então ele criou, né, juntando a palavra espírita, né, com o sufixo ismo, né, ele criou o termo espiritismo. Né? Então o espiritismo é essa religião. E nós somos espíritas ou espiritistas. E aí Kardec, ele coloca que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então o objeto de estudo do espiritismo são os espíritos. Ao mesmo tempo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o espiritismo, né, tem por objeto o conhecimento das leis do princípio espiritual. E assim deve ser, né? A gente deve se ater no espiritismo ao estudo das coisas que têm a ver com o espírito, certo? Deixemos as outras ciências cuidarem, né, das suas áreas. Né? Assim como nenhum físico, né, quer lá saber sobre psicologia, né, vai achar que sabe tudo sobre psicologia, ou que um psicólogo vai achar que sabe tudo de física. Né? Então a gente tem um domínio de conhecimento aqui onde a gente se aprofunda. É claro que as ciências, elas se interpenetram. Né? Então um conhecimento de uma ajuda a outra. Né? Então, o primeiro aspecto, né, a gente pode ver os 3 simbolozinhos lá do lado, é que o espiritismo tem um tríplice aspecto, né, como a gente viu ali agora há pouco. Kardec fala em ciência, né, que é o primeiro símbolo ali, filosofia, que é o segundo ali, o Φ grego, né, e religião, né, que eu botei ali o símbolo do cristianismo, né, que é o peixe, certo? Então, e aí é bem interessante que eu fui procurar assim, né? Eu fui procurar um símbolo para a ciência, né? Daí, em geral, o pessoal usa esse símbolo aí do átomo e tal, né? Fui procurar o símbolo para a filosofia, aparece o tal do Φ grego, né? E eu fui procurar um símbolo para a religião e não tem. Cada religião tem um símbolo. Então, como é que a gente está dividido ainda em religião na Terra, né? Tem símbolo para cada religião, mas não existe um assim que simbolize as religiões como uma coisa só. Então, o espiritismo é isso, ó. Ele é uma ciência. Por quê? Porque ele se baseia na observação. É uma ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, essa é a parte científica do espiritismo, né? O processo mediúnico, né? A relação do mundo espiritual com o mundo corporal. E foi assim que ele começou, né? Através dessas próprias relações. Mas ele também é uma filosofia. Quando Kardec começou a pesquisar, e aí talvez aí a grande diferença, né, de Kardec e dos que vieram antes dele, porque talvez é bem possível que outras pessoas tenham estudado, né? Só que ele não deixou registrado, ele não deixou algo que ficou, né, para a eternidade, mas provavelmente outras pessoas conversando com os espíritos, conseguiram tirar algumas conclusões sobre isso. Mas ninguém fundou uma ciência, né? Como Kardec fez. Mas ele fez mais que uma ciência, porque ele percebeu que aqueles espíritos estavam dizendo... Isso é mau contato, né? Que o que aqueles espíritos estavam dizendo mudava o conceito, né, de muitas coisas.
mudava o mundo filosoficamente. Então, a gente consegue, né? O que a filosofia não estuda isso, né? Os problemas humanos, né? A origem, né? O destino, né? Quando a gente adota um conceito desse, né? Por exemplo, de evolução, né? De que a gente vai passar por múltiplas existências para evoluir. Isso aí tem uma consequência filosófica, né? Isso aí impacta toda a nossa forma de pensar. Então ele também é uma filosofia. E ele também é uma religião. Porque o termo religião, né? Ele vem, né, de ligare, né? Religare. Então é a nossa reunião, né? Reconexão com Deus. Né? Daí que tem o termo religião, de religare. E o Espiritismo faz isso. Né? Para começar, ele se baseia, né? Ele faz parte de um conjunto de religiões que é o cristianismo. Né? Todos nós, né, nos apoiamos nos conceitos desta religião chamada cristianismo, né? Que também é uma filosofia, né? Então, nós somos também uma religião, né? Então, a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Ela tem um lado científico, um lado filosófico e um lado religioso. E como é que Kardec conseguiu, então, ser tão efetivo, né, nesse processo? Bom, uma das coisas que Kardec fez, ele não, vamos dizer assim, inventou a roda. Né? Ele não chegou ali, já misturando com as informações que ele recebia do Espírito, os pré-conceitos dele. Ele se manteve extremamente céptico, né? Tanto é que Kardec não acreditou no início nas manifestações dos Espíritos. Ele foi convidado pelo Sr. Gautier para assistir, né, uma mesa girante. Kardec já era um magnetizador, já acreditava nos fenômenos do magnetismo, mas esse magnetismo que veio de Deleuze, né, esse magnetismo que não tinha ainda suas saídas no Espiritismo, né? Que depois o próprio Espiritismo, né, vai comprovar e evidenciar os fenômenos do magnetismo. Então Kardec já estudava essa outra ciência, e esse Deleuze, que era um magnetizador, convidou Kardec para assistir esse fenômeno das mesas girantes. E Kardec já tinha ouvido falar daquilo, né, mas aí céptico, né, totalmente céptico, ele resolveu ir lá para ver. Né? Ele não foi assim, com um pré-conceito, mas ele também não foi já convencido de que aquilo era a realidade. E aí quando ele chegou lá, ele observando o fenômeno, ele próprio relata, né, que ele pensou, né, que uma mesa não tem inteligência. Então como é que uma mesa podia dar respostas inteligentes? Então, se havia uma resposta inteligente, havia alguma inteligência por trás daquela mesa. Que ele não sabia naquele momento ainda se era um espírito ou o que era, mas aquilo intrigou muito a ele. E aí ele vai pesquisando, né? E aquela própria inteligência vai respondendo as questões dele. E eles próprios falam, não, nós somos espíritos, pessoas que já viveram na Terra, que aqui estamos. Né? E aí ele foi desvendando aquele mundo novo. Então, Kardec se baseou naquelas informações. Mas ele, por outro lado, ele fez isso com um critério muito interessante. Ele percebeu logo de início que aqueles espíritos que vinham revelar aquelas coisas, eles eram como nós. Então tinham lá espíritos sábios, assim como tinha, né, os espíritos mais ignorantes, e os pseudo-sábios, né, que se achavam, né, donos da verdade, e começavam a criar. E talvez isso que nos anteriores a Kardec tenha criado tanta confusão, porque cada um dizia uma coisa. Então Kardec criou um método para isso. E aí ele, não só, ele passou a comparar
comunicações de espíritos, né? Respostas para a mesma pergunta que ele tinha lá de grupos que estavam lá nos Estados Unidos, lá na Europa, em Londres, em Paris, na Itália, né? Em vários grupos que ele formou, né? Que se formaram, né? Seguindo aquela religião. Ele foi se comunicando com eles e foi coletando todas aquelas informações. E daí ele foi analisando elas. Então, uma coisa que era universal, que ele percebia que em todos os grupos existia, ele falou, opa, aqui está um princípio, né? Aqui está uma coisa que parece ser um fato. E ele foi se baseando nessas maiores verdades e foi montando toda uma lógica. E aí chegou um ponto onde também o que ele recebia de ensinamento novo não podia ir contra toda a lógica daquilo. Então, se ele recebia uma informação que ela não condizia, né, com as informações que ele vinha coletando, ele já ficava cético. Ele queria ter outras confirmações, ou ele fazia mais perguntas a outros espíritos, até que ele conseguia chegar, né, numa coisa que fosse lógica. E ele foi, assim, ele organizou, né, porque o conhecimento do espiritismo, né, eu falei, é uma ciência que trata dos espíritos, das relações com seres humanos, mas isso toca quase todas as áreas do conhecimento humano. Então ele é muito vasto. Né? Ele fala sobre a origem do universo, sobre, né, a criação do universo, fala sobre a Terra, sobre relações, às vezes sobre biologia. Então tem tudo um pouco ali dentro, certo? Então era bem complexo formar toda essa teoria. Se vocês lerem lá o Livro dos Espíritos, vocês veem como basicamente ele deixou poucos assuntos de fora ali. Então ele foi bem completo, né? bem vasto nessa, que é uma outra qualidade de Kardec, né? Então vamos ver o que são os princípios, os pontos principais dessa doutrina, né? Que emergiram desses conhecimentos dos espíritos. Primeiro, que já era um conhecimento que estava aqui na Terra, né? Que foi trazido, né, também por uma comunicação mediúnica, que é Deus, esse Deus único, certo? Que hoje a gente, né, lendo ali o início do Livro dos Espíritos, a gente consegue ver os atributos de Deus, a gente consegue entender, né, por que Deus tem que ser único, né? Porque se Deus não fosse único, haveria um outro Deus acima dele. Então esse seria o Deus e não... Então, necessariamente Deus, para ser Deus, né, para ele ser onipotente, né, onipresente, para ele ter todas essas características que a gente imagina, né, de um ser divino, ele tem que ser único. Tá? Então, os espíritos também trouxeram esse conceito de Deus. O mundo espírita, né? Então os espíritos falaram sobre esse mundo espiritual, que era uma novidade para a gente. Né? Hoje a gente até entende mais, porque tem outros livros, e a gente compreende mais o mundo espiritual. A gente sabe que existem cidades, que existe uma organização na espiritualidade. Né? Mas naquela época era totalmente novo, né? Era inovador saber até que os espíritos estavam lá. Quanto mais que eles tinham alguma organização lá no mundo espiritual. Encarnação e reencarnação. Né? O melhoramento progressivo dos espíritos, justamente através desse processo de encarnação e reencarnação. Que os espíritos habitam outros mundos. Né? Que a gente tem graus de adiantamento, a gente vai crescendo até a gente chegar lá na perfeição moral, que é o nosso objetivo final, né? A relação constante dos encarnados com os desencarnados, né? Que a gente vê toda essa parte da mediunidade, Kardec. A existência do perispírito, né? Dizer que a gente tem um invólucro semimaterial do nosso espírito, que é o perispírito. E o principal, gente, do espiritismo, que são os ensinos dos espíritos superiores. Né? O espiritismo nunca pode descolar como religião dos ensinamentos morais do Cristo. Vamos dizer assim, tudo o que ele falou aqui antes passa a ser secundário perto disso aqui, porque isso é o principal. Né? A encarnação e a reencarnação existe por causa disso, né? Para que a gente evolua em inteligência e moral. Né? Esse melhoramento progressivo é em inteligência e moral. Né? Essa relação dos espíritos é para que a gente evolua em inteligência e moral. Né? Então, o fim de tudo isso aqui, né, a perfeição é o nosso crescimento em inteligência e moral. Né?
como Emmanuel falava, são as duas asas, né, sem as quais nós nunca vamos nos aproximar de Deus. Né? A gente tem que crescer nas duas asas. Não adianta crescer em moral e não crescer em inteligência. Não adianta de crescer em inteligência e não crescer em moral. Nós temos que evoluir nas duas asas. Bom, eu tinha mais um monte de... Mas o tempo é pouco, né? Então vamos ficar só com essa frase final aqui. Todos nós, né, essa é uma frase que está lá no livro Renúncia, de Emmanuel, dita pela Alcione. Quem já leu esse livro de Emmanuel, leia, né? Quem não leu, leia, porque ele é muito lindo, né? E ela fala lá no início, no livro, que nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Então, o Espiritismo nos dá esse conhecimento do universo, que por mais que o ser humano estude, lá estuda o Big Bang, a origem do universo, não tem nenhuma outra ciência na Terra que explica do jeito que o Espiritismo explica. Com a poesia que tem dentro disso, a beleza, né? A gente vê isso aí e entender, né, que todos nós tivemos um princípio como espíritos. Em algum momento nós fomos criados. Nós tivemos um início. Mas nós somos espíritos eternos. E cada dia, né, nós, né, dia porque a gente está aqui na Terra, né, porque se a gente estivesse em outro mundo, talvez fosse um outro tempo, né, uma outra forma de contar o tempo, mas cada momento da nossa existência é um passo que a gente vai dando em direção a Deus. Né? Como eu falei, essas duas asas que nós temos. Até que, como Jesus falava, né, que ele e Deus eram unos, né, que muita gente interpretou como Deus, que Jesus era um Deus, e não é. É porque Jesus, né, como um espírito que já tinha alcançado a perfeição, ele compreende, né, ele é uno com o Criador. E aí esse é o nosso objetivo, né? É que a gente tenha uma compreensão tão grande do universo, né, e a gente consiga compreender tanto, né, e exercitar esse amor, né, essa bondade, né, que Deus, né, está lá também no início do Livro dos Espíritos, né, Deus é infinitamente justo e bom. Então, quando nós alcançarmos isso, né, a gente vai estar compreendendo Deus. E daí nós seremos, né, como que porta-vozes de Deus no universo. E como nós somos eternos, não é um dia que a gente vai chegar e está perfeito. Existe ainda, sempre vai existir mais a se fazer, mais a se conhecer. Então, o Espírito está eternamente, né, em evolução. Certo? Bom, esse ensinamento, né, da doutrina espírita é o que, né, é um sopro de esperança para a gente, né, na nossa vida. Graças a Deus a gente tem esse conhecimento e a gente passa a ter um norte, né, na nossa existência. A gente sabe o que nós precisamos fazer, a gente sabe o que a gente, né, a gente entende os nossos defeitos, a gente entende o que a gente precisa melhorar. Então, agora cabe a nós, né, como Allan Kardec falou, né, estudar essa doutrina, né, compreender melhor, né, essa ciência, essa filosofia, essa religião, e principalmente vivenciarmos essa doutrina, vivenciarmos esses ensinamentos. Que essa é a nossa maior dificuldade, né? Até estudar, compreender, até não tem facilidade, né? Eu acho que é uma característica dos seres encarnados aqui na Terra. Nós somos bastante evoluídos em inteligência, mas nós ainda estamos muito atrás em moral. Então a gente tem uma dificuldade imensa em exercitar esses ensinos. Nem todos os planetas são assim. Tem planeta que evoluiu em moral, mas não em inteligência. Então eles precisaram recuperar a parte da inteligência, porque a parte de moral eles tinham. Então, nós aqui temos essa balança, né, para o lado da inteligência, mas infelizmente a moral ainda está muito, muito embaixo. Então a gente tem que trabalhar nisso, trabalhar isso, né, gente? E aí as ferramentas, elas estão aí, gente. Elas estão nos livros espíritas, nos conhecimentos, né, nas comunicações dos espíritos. Basta
que a gente tenha vontade de nos modificarmos. É isso. Comentários? Compreenderam tudo? Legal. Então nós vamos... Como é que vai ser? O passe vai ser dado aqui na sala, tá? Vou botar uma música e a gente vai reduzir a luz, né? Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.